Dando a sequência, queridos, nós estamos tratando do Sermão do Monte e hoje estaremos abordando uma uma terceira fala de Jesus nesse sermão. O maior sermão dos 5 sermões que Jesus tem registrado aqui entre os evangelhos. E Jesus então está ali no seu início do ministério e então Mateus começa a apresentar esse ministério. E nós vamos complementando o início do ministério com o livro de Lucas e João e também de Marcos, com outras informações, outras questões históricas de experiências que Jesus está realizando ali no povo da Galileia. Jesus então já faz a seleção dos seus 12 discípulos e nesse momento parece um momento que começa a ser conduzido mais particular para Jesus ensinar aos seus discípulos. Mas a multidão está seguindo Jesus. Jesus então chega no monte, ele se assenta e começa a ensinar. O primeiro ensino de Jesus é sobre as bem-aventuranças. Sobre aqueles que Jesus está falando, olha, os bem-aventurados, os felizes, aqueles que são agraciados, eles são pessoas que precisam ter uma identidade. E essa é a identidade do discípulo de Jesus. E ali ele elenca então aquele grupo, aquelas qualidades, aquelas características das pessoas às quais Jesus convida para fazer parte do exército, para fazer parte do reino de Deus que ele está estabelecendo aqui na terra. O reino de Deus, o reino dos céus, chegou. E Jesus então está agora inaugurando a chegada do reino de Deus. E ele começa a apresentar então as pessoas que vão fazer parte desse reino. A identidade dessas pessoas que vão transformar, que vão mudar a estrutura social, que vão trazer agora uma nova perspectiva. Jesus aí começa a falar para os seus discípulos, e a multidão ouve então em relação a essas características, a essa identidade que é construída, começa a ser construída através de uma metanoia, uma mudança de pensamento, é um processo de conversão, em que agora aquelas pessoas começam a olhar não mais para trás, mas para frente em relação às suas perspectivas e possibilidades de escolha, não mais fazer aquilo que faziam, uma recolocação ao status social onde eles estão envolvidos, o que reflete bastante o contexto pelo qual Jesus está falando, o contexto de um domínio. Obrigado. Um domínio romano, numa influência helenista da cultura grega. E esse cenário ele é importante a gente conhecer para que a gente possa entender e compreender efetivamente essas palavras de Jesus e a quem ele está se dirigindo. Jesus está falando aos seus discípulos, há uma multidão religiosos ali, e essa multidão é uma multidão pobre, doente, escravizada, sofrida, oprimida. São essas pessoas as quais estão ali assistindo, ouvindo o que Jesus está falando. E Jesus então começa a apresentar esses bem-aventurados, que são os esquecidos, os excluídos na nossa sociedade. São pessoas menores, minorias as quais Jesus fala, são eles que vão transformar e são eles que vão propagar esse novo evangelho, esse evangelho que está chegando, as boas novas. Depois Jesus passa a falar sobre como esse exército, como a nossa identidade irá influenciar este mundo, influenciar essa terra, como sal e luz. E foi isso que nós tratamos na aula passada, em que nós somos, Jesus diz, vós sois, nós somos e devemos ser sal e luz. Sal e luz na terra. Ali a gente começa a mudar uma estrutura na sociedade, alterar as estruturas sociais. Jesus agora então passa a falar um novo discurso, um novo ensinamento, que é o nosso estudo dessa manhã. Mateus capítulo 5, a partir do verso 17. E Jesus vai falar sobre a lei, a justiça, os religiosos e ele.
Esse é o contexto, então, que Jesus inicia esse discurso. Eu não sei quanto tempo, como foi dado o intervalo, o que mais se deu entre o sermão as bem-aventuranças, a metáfora do sal e da luz, e agora Jesus falando sobre a lei dos profetas, o seu cumprimento e em relação à sua presença ali, a sua chegada aqui na terra. Eu não sei se há outros discursos, mas Jesus está agora, o Evangelho de Mateus, ele dá uma sequência como se esses discursos, esses ensinamentos ocorressem dessa forma. E isso é interessante porque nesse texto de Mateus, capítulo 5, do verso 17 ao verso 20, Jesus está falando sobre o cumprimento da lei de Deus, a lei dos profetas. E a lei, ela se refere à questão de mandamentos. E Jesus termina essa parte falando sobre a nossa justiça deve ser superior à justiça dos fariseus e dos escribas. Traz então essa palavra justiça. A palavra justiça ela é falada 2 vezes anteriormente nas bem-aventuranças. No versículo 5 e no versículo 10. Jesus fala sobre justiça. E agora ele está trazendo novamente esse ponto de discussão de ensinamento, justiça. E o que é justiça? O que é justiça? Justiça, a gente percebe que é algo que está sendo muito falado hoje, sobre uma justiça, sobre a falta de justiça, ou sobre a ausência de justiça. E a gente tem questionado muito sobre isso. Nós temos observado, lido, ouvido, visto muito aspectos que envolvem a justiça. Mas Jesus está trazendo aqui, então, uma abordagem em relação à justiça cristã. O slide 2, ele vai apresentar para nós em relação ao segundo slide, aquilo que foi falado aqui no início, em relação ao caráter do cristão, a influência do cristão, demonstrando e apontando para as boas obras. A luz vai então apresentar e vai mostrar as boas obras que são realizadas. Na aula passada eu fiz a pergunta, o questionamento, o que são boas obras? E nesse ensinamento agora de Jesus, ele vai falar sobre boas obras como sendo a obediência à lei. E o judeu, ele vive debaixo dessa lei, observando a lei, meditando na lei dia e noite. E assim, então, na palavra, no Velho Testamento, vai se dando muita ênfase à lei, aos mandamentos. Algo que era exteriorizado, externo. O judeu, então, demonstrava o cumprimento da lei externamente. Jesus agora começa a fazer uma grande mudança nessa estrutura de pensamento, nesse processo de conversão, é a metanoia. Ou seja, aquilo que o judeu está demonstrando externamente, externando como ele vive debaixo da lei, Jesus fala que é algo muito mais profundo, com maior profundidade, que não é algo externo, precisa vir de dentro para fora. E aí ele fala sobre boas obras, que é a obediência à lei. Interessante que quando nós pegamos o caráter do cristão, a identidade desse cristão, com as boas obras, nós vamos ter o resultado como sendo a justiça cristã sendo demonstrada, sendo praticada, sendo feita na sociedade. E a justiça, então, ele cita 2 vezes no versículo 6 e no versículo 10 das bem-aventuranças. A justiça é uma correspondência à lei moral de Deus e ultrapassa a justiça dos escribas e dos fariseus. Esses 2 grupos religiosos são concorrentes entre si, mas eles estão ali presentes, ouvindo, assistindo os ensinamentos de Jesus, porque de alguma forma, já no início do ministério de Jesus, algo já estava acontecendo em relação ao que Jesus está declarando. Ele se declara como Messias, ele se apresenta como Salvador, como Filho de Deus,
E esses religiosos estão agora querendo saber. É interessante que, naquela época de Israel, muitas pessoas apareciam dizendo que eram Messias. E existiam esses falsos profetas que falavam: eu também sou o Messias, eu também sou o prometido, eu também vou trazer uma libertação, uma mudança. Então não era uma coisa única que Jesus está ali presente, andando e falando somente: eu sou o Messias. Isso outros também já tinham falado e já estavam falando. Mas o que Jesus está falando promove uma grande reação desses religiosos, porque eles começam a querer saber efetivamente o que Jesus está fazendo, curando milagres, ensinando, percorrendo pela Galileia. Eles estão vendo uma grande coerência entre aquilo que Jesus fala e aquilo que ele vive, e os seus ensinamentos são ensinamentos que trazem uma necessidade de uma metanoia, transformar o pensamento, uma mudança interna. E o povo está seguindo Jesus. E Jesus começa a sua mensagem falando: o reino de Deus chegou. E o reino de Deus é de paz, justiça e alegria. Tudo o que eles não estão sentindo. Não tem paz, injustiçados e não tem alegria em estarem vivendo naquele momento ali. O reino de Deus chegou. É de tudo para todos. Isso que ele está oferecendo: olha, você pode fazer parte desse reino. E Jesus define melhor esse caráter e estas boas obras em termos de justiça. Então, quando eu olho para o nosso contexto hoje, eu começo a olhar para a justiça como sendo algo de judiciário, tribunal. Jesus não está levando para essa esfera judiciária. Ele está falando que justiça tem a ver com o caráter cristão, as virtudes cristãs e boas obras. Nós somos essa comunidade do reino. Nós existimos para ser um sinal histórico do reino de Deus. Voltando para o início do capítulo 5, Jesus começa a falar sobre os bem-aventurados, e esses bem-aventurados ele fala na terceira pessoa. Os bem-aventurados, eles. Quando Jesus fala das duas metáforas, sal e luz, Jesus usa a segunda pessoa, vós. E Jesus agora fala sobre a questão do cumprimento da lei. Ele usa a primeira pessoa. E ele começa então a falar: eu vos digo. Há uma mudança na colocação agora para o público ao qual Jesus está se dirigindo. Terceira pessoa, segunda pessoa, primeira pessoa. É interessante porque imaginar essa construção textual daquela época e a gente perceber como Jesus está construindo o seu discurso. Por isso que menciono, eu não tenho informações o que ocorre entre um ensinamento e outro, mas há uma sequência a qual Jesus está começando a aprofundar. Primeiro, olha, o caráter é esse. As boas obras e os sinais do reino se darão dessa forma. E agora eu quero te dizer algo mais. Ele dá mais um passo. Eu vim e cumpri toda a lei. Ele abre o reino, convidando para que a gente entre. A pergunta que vem então a seguir é: como devemos viver nesse mundo? Próximo slide. Nós temos aqui o que Jesus começa a apresentar no seu discurso, uma conexão entre o Velho Testamento, que é a lei dos profetas, e o Novo Testamento, que é o Evangelho. Jesus começa a apresentar esse Evangelho. Esse Evangelho é do reino de Deus. Mas ele não está separando o Velho Testamento, excluindo, mas esse Evangelho ao qual Jesus agora começa a apresentar, ele é um somatório daquela lei dos profetas,
a lei de Moisés e mais esse evangelho. Ou seja, aquilo que Jesus está apresentando com a chegada do reino, ele traz embasado na lei do Velho Testamento e apresenta isso para nós de uma forma com uma mudança, uma conversão dos nossos pensamentos para algo mais profundo. Não era algo que se nivelava em termos externos, mas algo que iniciava internamente. Por isso que a pergunta, como é que nós devemos viver nesse mundo, conhecendo então o que o Velho Testamento está sempre apontando para a vinda do Messias, e agora o Messias falou, cheguei, e junto com a minha chegada eu estou inaugurando a chegada do reino de Deus. Eu estou cumprindo aquilo que foi profetizado. As previsões que foram faladas no Velho Testamento se cumprem hoje. Então, olhando isso, que é o cumprimento, Jesus é o cumprimento do Velho Testamento, e ele traz esse evangelho, essas boas novas, como é que eu devo viver no mundo? Como é que eu vou me encaixar, me inserir nesse exército do reino de Deus? E aí Jesus, nesses ensinamentos, no capítulo 6 de Mateus, verso 33, ele diz o seguinte, buscai o quê? Primeiro, o reino de Deus e sua justiça. O reino de Deus está aí. Nesse momento, então, Jesus está ali falando, praticamente parece que ele se volta àquele grupo desses religiosos. O próximo slide, ele vai falar nesse texto do verso 17 até o verso 20, e ele faz uma separação. Há uma separação de Cristo e a lei, e uma separação do cristão e a lei. Porque os primeiros 2 versículos, Jesus está falando o seguinte, próximo slide. Ele vai falar da seguinte forma: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Jesus está falando sobre ele em relação à lei. Filipe começou a falar muito bem em relação à parte cerimonial, e os religiosos, provavelmente já estão se questionando em relação a algumas atitudes, ações e algumas coisas que já estão acontecendo no ministério de Jesus. Marcos, ele retrata sobre isso, que antes da escolha dos 12 discípulos, Jesus já havia trabalhado no sábado. Ele já havia curado um enfermo e já havia trabalhado colhendo espigas no sábado. Isso para o judeu trabalhar, um esforço físico, qualquer coisa que pudesse tirar a sua devoção naquele momento, que é um dia sagrado, dedicado somente a Deus. E Jesus parece que então já havia confrontado em relação à questão para os religiosos da quebra do sábado. E Jesus então está falando, olha, eu não vim para revogar a lei ou os profetas. Eu não estou cancelando, não estou anulando aquilo que foi tratado, legislado e que está na cultura e na religião judaica. Mas eu vim para cumprir. E eu estou cumprindo aquilo que foi já tratado como lei dos profetas até hoje. E eu sou o cumprimento dessa lei também. E eu a cumpri integralmente. Jesus está falando, não só observei toda a lei, mas como eu consegui cumprir integralmente essa lei. Ele veio cumprir, porque em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei. E eu destaquei esses 2 pontos, o i e o tio, porque isso tem a ver com o cristão e a lei.
E mais à frente a gente vai falar sobre isso. Jesus dá uma definição sobre a justiça cristã, mas também lança uma luz na revelação do Velho Testamento e o Novo Testamento, entre a lei e o Evangelho. Ele divide então essa parte do Velho Testamento, Cristo e a lei, e a parte que ele apresenta agora para o cristão e a lei, como as boas novas, essa releitura, essa nova abordagem que agora nós cristãos precisamos observar quanto à lei. Algo muito mais profundo, em que não é só comportamental, cerimonial, mas existe algo que é mais íntimo, individual, interno em relação a isso. Jesus, então, está falando sobre ele, nesses 2 primeiros versículos, Cristo e a lei. E Jesus começa a declaração negativamente. Ele fala lá, no verso 17, não vim, ele começa negativo, falando sobre a questão do cumprimento da lei. O que isso reflete para nós? Ele fala, olha, já começa cortando qualquer pensamento dos religiosos, qualquer questionamento. Ele fala, eu não vim para mudar, para cancelar, para anular, mas para cumprir essa lei. O Velho Testamento é um ensinamento doutrinário. Era conhecido nos 5 primeiros livros do Velho Testamento, de Gênesis a Deuteronômio, como Torá. E ali se encontravam todas as grandes doutrinas nessa Torá. O Velho Testamento contém a profecia preditiva, são as previsões. E essas previsões e essas profecias, elas estão apontando para a chegada do sol da justiça, Jesus, sobre a chegada de um reino de justiça. Deus está trazendo esse reino, e quem está vindo inaugurar? Jesus. E Jesus cumpriu. O Velho Testamento contém preceitos éticos, e ele engloba a lei moral de Deus. E foi então utilizada para a construção da sociedade, do povo escolhido de Deus para Israel. E essa obediência que Jesus está falando sobre cumprir a lei, ele também está convocando seus discípulos a fazer isso, a cumprir a lei que foi escrita pelos profetas, e também para participar desse reino de Deus, nós vamos ter que não mais nos submeter a uma leitura superficial que os religiosos estavam dando, mas a algo mais profundo. A profundidade, o grau de profundidade deveria ser observado. Jesus não está falando que o propósito dele é anular ou mudar a lei, mas revelar essa profundidade que pretendia conter. E aí isso é interessante, porque nós vamos ver nos próximos estudos, nas próximas aulas, em que depois desse texto, desse ensinamento, Jesus começa a trazer ilustrações que são mais profundas. Filipe começou já a apontar aqui em relação à questão de 2 mandamentos, não matarás, não adulterarás. Jesus vai aprofundar o seu discurso, o seu ensinamento, trazendo uma interpretação profunda da lei. E ele vai apresentar esse novo evangelho, essas boas novas, em que agora, basicamente, não é uma questão comportamental externa, mas começa aqui dentro. Se o teu olho, se tua mente cobiçar, ele tem uma mudança radical, uma metanoia, uma conversão grande de pensamento. Porque os religiosos poderiam estar pensando, mas externamente eram sepulcros caiados. Eles, aparentemente, eles eram íntegros, mas nas suas mentes muitas coisas poderiam estar passando. Nesses ensinos, Jesus está se referindo a esses religiosos e dizendo algo que é bem interessante. Justiça não é caridade. Porque o texto ele traz que a nossa justiça deve ser superior do que a justiça dos escribas e dos fariseus.
E esse é um ponto que eu quero abrir aqui na nosso estudo, que o judeu, tanto os escribas quanto os fariseus, eles praticavam atos de justiça. E atos de justiça significavam caridade. Na Bíblia romana, apostólica romana, eles tratam sobre a questão do amor com a tradução caridade. Caridade a gente já percebe que são as boas obras, são atos de bondade. E Jesus está ali abrindo agora uma discussão muito interessante, porque ele está dizendo, a justiça não é caridade. Atos de justiça não são atos de bondade, de caridade. Jesus ele está sendo o herdeiro da tradição de Israel. Um ato de bondade não era um ato de gente bondosa. Percebem o que Jesus está falando, religiosos? Um ato de bondade qualquer um faz, mas não significa que você é bom, que você é bondoso. Quem faz um ato de bondade também poderia fazer um ato de justiça, ou faz um ato de justiça. O que significava isso então? Jesus está falando, quem dá um pão a quem precisa, está realizando, está fazendo um ato de justiça, porque é aquele que está com fome. Eu estou dando um pão, e isso é um ato de justiça. É interessante porque tem uma história de um rabino que vai andando por Jerusalém e encontra um pobre, um necessitado. E esse rabino então dá a ele uma esmola. E esse necessitado então fala, ok, muito obrigado então pela esmola, mas deixa eu te falar uma questão. Era ensinado os rabinos ensinavam que cada pessoa tem uma balança. E essa balança tem os dois pratos. Os atos de maldade e os atos de bondade. Toda vez que fazia algo mal, esse prato pendia, pesava. E quando se fazia um ato de bondade, esse prato então também pesava. E aí havia uma certa compensação, a manter um determinado equilíbrio, ou então você encher mais o seu prato com atos de bondade. Esse é o pano de fundo para essa questão, que o rabino entrega uma esmola para um necessitado. O necessitado então agora chega para esse rabino e fala, muito obrigado pelo que você está me dando. O que você está fazendo é um ato de bondade. E um ato de bondade, para o judeu, é um crédito. Ele está ganhando pontos para alcançar a sua salvação. Então, quanto mais atos de bondade, atos de justiça eu fizer, mais pontos eu tenho. Eu sou melhor. E agora eu estou usando esse problema do necessitado, essa necessidade dele, para ganhar pontos, dei dinheiro. O necessitado fala, muito bom, você ganhou pontos. O seu prato de bondade pesou. Você ganhou em cima de mim, mais pontos. Você deveria me dar alguma recompensa. Percebe que ele já tinha ganho um dinheiro, mas ele cobra, pelo fato do rabino ter entregue mais, dado uma esmola, pede mais em relação a isso. Porque era assim. Assim Jesus está olhando aqueles religiosos. No slide 7 mostra sobre isso daí, né, em relação, o próximo slide, a essa balança. Que cada um de nós tem aqui uma balança, um prato, o slide próximo, um prato, em que ele vai pesando. É isso que Jesus está falando, olha, justiça não é ato de bondade. Justiça é algo muito mais amplo. Quando você pratica atos de justiça, você está obedecendo à lei. E o prato da justiça pesa. E aí nós vamos nos tornando justos. É assim que os religiosos estão vivendo. Fazendo atos de justiça para se tornarem justos. E isso daí era a palavra de sadik. Sadik é aquele justificado, ou justo.
E a gente tem um exemplo, já estudamos sobre Jó, como o homem justo, sadique. E eles procuravam então acrescentar no seu prato de justiça esses atos, mas com outros interesses. Jesus fala, nossa justiça tem que ser muito superior à do que esses escribas e fariseus. O judeu religioso, ele valorizava então essa caridade, porque ele então praticava atos de bondade e alcançava a salvação. Eles estão ali fazendo justiça conforme a lei, mas procurando se tornar sadiques, justos, justificados para alcançar a salvação. E os pobres e aqueles necessitados, então, era uma forma que eles tinham de tirar vantagem daquilo. E é interessante quando você começa a conhecer um pouco da cultura judaica e ver que eles têm esses hábitos de atos de bondade, atos de justiça, em que eles praticam coisas assim que são, conforme a própria lei ela apresenta, visitam os enfermos, assistem os necessitados, mas para que o seu prato de justiça possa pesar. É olhando para si próprio e não procurando, como Jesus apresenta nas bem-aventuranças, olhar a felicidade do próximo. Eles estão preocupados com si próprios. Como eles vão poder pesar, como eles vão poder se justificar, alcançar a salvação. É cada um por si. Nós temos visto muitas pessoas praticarem atos de justiça, atos de bondade, não são cristãs, mas quais são as motivações que elas têm no seu coração para realizarem isso? Por que elas fazem isso? O que motiva as pessoas de fazerem o bem? E Jesus ele vai tratar sobre isso no decorrer do sermão, em relação a essa nossa atitude. Ele fala, olha, que a mão direita não veja o que a esquerda está fazendo. E esses religiosos, eles estão fazendo práticas de atos de bondade e de justiça para se mostrarem. Jesus está falando que justiça, a prática da justiça, ela começa de baixo para cima. Pela ótica do reino de Deus, os bem-aventurados, essa minoria, aqueles que são excluídos, ou aquele que é o menor, eles vão praticar atos de justiça, e começa de baixo para cima, em que eu olho para o meu próximo e falo, eu vim aqui para te servir. Esse entendimento de justiça, com as próprias mãos, eu sou injustiçado, eu quero fazer justiça. Jesus começa a abordar sobre justiça e falando, olha, vocês estão oprimindo o pobre e o necessitado. Os religiosos estão agora ensinando a lei de uma forma que é muito pesada para eles no seu cumprimento. Praticamente é impossível se cumprir a lei. Nem os fariseus conseguiam cumprir integralmente a lei. Jesus fala, eu vim para cumpri-la. E ele a cumpre integralmente. Desde as profecias. E ele é o sumo sacerdote, o sacrifício perfeito, em que ele muda a nossa estrutura religiosa em termos de culto agora, de acesso a esse reino. Quando então nós vemos esse judeu religioso que valoriza a caridade, ele procura atos de bondade para alcançar a salvação, nós vamos observar que esses judeus religiosos, eles estão ali praticando os seus atos de justiça e de bondade, mas com motivações parecidas com as nossas de hoje, que nós queremos externar isso e demonstrar isso de uma forma que é de cima para baixo. Sabe quando é de cima para baixo, atos de bondade? É quando então aquele rabino ou aquele religioso, ele oferecia e dava esmolas, e de cima para baixo significa demonstrar que eu tenho e você não tem, eu sou maior e você é menor, eu sou mais importante e você é menos importante.
E eles estão fazendo essa prática de atos de bondade, mas demonstrando para a sociedade que atos de bondade, eles partem de cima para baixo, e que há então uma separação e uma classificação das pessoas. Que a justiça e a justiça de Deus, ela olha para todos e todos nós somos o quê? Iguais. Eles estão olhando de cima para baixo. Atos de bondade, eles prendem, eles aprisionam, eles causam dependência. É como você ficar dando cesta básica durante anos e anos, e a pessoa fica dependente daquilo. É importante? É um ato de bondade? Sim. Mas ato de justiça promove liberdade. E atos de bondade aprisiona. E Jesus está agora trazendo essa perspectiva de boas novas, de evangelho, que precisa mudar agora o pensamento. Como é que eu olho a lei, como eu interpreto essa lei? Atos de justiça, ou a justiça de Deus, eu olho de baixo e promovo de baixo para cima. A igreja, ela precisa se apresentar numa sociedade através dos seus atos de justiça. Ela veio para servir. Igreja sou eu vim para servir. É de chegar e falar: irmão, está sendo um privilégio poder te servir. Obrigado pelo privilégio que eu tenho de te servir. Obrigado porque eu tenho sido abençoado, porque eu tenho sido um servo. Só que na nossa sociedade esse discurso não faz sentido. Esse discurso de olhar de baixo para cima é de quem perde. É um discurso de quem é um derrotado. Ninguém aqui está sendo preparado para ser servo. Nós criamos então uma geração só de vencedores. E os vencedores e aqueles que estão agora nessa cultura, a cultura nossa, atual, moderna, olha de cima para baixo. E a igreja tem que trazer essa contracultura desses valores cristãos e de impor esse ensinamento de Jesus, falando: olha, nós viemos aqui para servir, para causar mudança na sociedade, na estrutura social, nós devemos servir. É quando a igreja sai e olha não só a necessidade daquela pessoa, daquele povo, daquele momento, mas ela atende aquilo, mas ela procura saber qual é a causa, porque aqui é o efeito. E ela vai corrigir a causa. E Jesus está falando: atos de justiça, você vai trabalhar na causa. Como é que eu corrijo isso? Como é que eu trago atos de justiça para a sociedade? Corrigindo a causa. A gente vai percebendo que na nossa vida, quanto mais velho nós vamos ficando, são duas coisas que mais a gente vai precisando: é de médico e advogado. E quando eu era mais novo, advogado eu conhecia assim: é um advogado, é um advogado, é um advogado. Hoje, a nossa vida, a semana, a agenda envolve reuniões e conversas com advogados. Por quê? Porque nós estamos olhando uma lei. Uma lei humana, uma lei romana, uma lei que tem uma origem em determinados códigos morais e éticos. Mas hoje nós dependemos dessa assessoria. E o nosso sumo sacerdote, o nosso maior advogado, ele vem e fala o seguinte: gente, nós precisamos mudar essa nossa estrutura. E não podemos causar opressão. Porque os religiosos dessa época estão oprimindo o povo com um peso muito grande dessa lei. Essa lei, ela é pesada, é um fardo para eles. Jesus veio aqui e se apresenta como o cordeiro sem mácula, e ele então se oferece como sacrifício. A partir dali não há mais necessidade de sacrifício, porque você imagina aquele pobre necessitado, em que ele precisa apresentar sacrifícios, mas não tem nem dinheiro para conseguir colocar comida dentro de casa. Ele tinha que arrumar ainda dinheiro para dar para o sacerdote, oferecer o sacrifício, levar aquele sacrifício e apresentar o sacrifício. Jesus está fazendo um contraponto em relação ao reino de César. O reino de César, ele é
de opressão. E quem é que está chegando com o reino de Deus? Jesus. Esse reino de Deus é um reino de justiça. Um reino de justiça causa liberdade. Ele não causa dependência. A autoridade de César era para dominar o povo de Deus. A autoridade de Deus é para servir o povo. Olha que diferença, que mudança de pensamento agora nós precisamos ter. Como é que eu agora vou servir o povo? E aí voltamos à pergunta inicial, que é a justiça. E quais são os atos de justiça que eu, como igreja, posso fazer? Eu, como igreja, preciso praticar. Porque as boas obras, elas se resumem em obediência. Para ser sal, eu vou interromper esse processo de apodrecimento. Eu dou um tempero diferente, dou sabor. Andréia compartilhou na semana passada, depois do nosso estudo, falando também que o sal provoca sede. Então eu quero beber dessa água. Como é que eu vou, sendo sal, interromper esse processo de apodrecimento, de pecado nesse mundo, e luz, realizar boas obras, e boas obras sendo a obediência, com atos de justiça e atos de bondade? O que nós precisamos fazer? Porque quando Felipe fala que a gente vê um mundo que procura a sua justiça com suas próprias mãos, significa então que dá a entender que a nossa luz é fraca e que ela não consegue apresentar, ela não consegue iluminar as boas obras que nós precisamos fazer. As boas obras que vão indicar a luz que vem de Deus, não as obras, mas de onde vem essa luz. Eu preciso então agora manifestar esses sinais do Evangelho. Os sinais do reino. Igreja, como é que nós vamos fazer isso? Pense aí. Que atos de justiça, que justiça é essa que Jesus está falando que a nossa justiça vai ter que ser maior do que a dos fariseus? A sociedade está gritando por atos. E os atos precisam sair da igreja. É a igreja que precisa promover e fazer, realizar esses atos. Próximo slide. Ele vai falar sobre a separação do texto que Jesus então coloca sobre a lei, Jesus e a lei, e o cristão e a lei. Nesse ponto agora que ele apresenta que a nossa justiça deve ser superior à justiça dos religiosos, dos fariseus, e voltando ao versículo 17, os versículos 17 e 18, em que não pode faltar nem um tio nem exceder um i. Aliás, não pode faltar um i nem faltar o tio, né? Ele diz o seguinte, que aquela expressão e o i na escrita hebraica é um sinal tão menor do que uma vírgula, né? E isso é muito interessante, porque é algo tão pequeno, algo assim, um detalhe. E o tio é um final de numa letra. E Jesus está chamando a atenção a dois detalhes gráficos na escrita, que a lei, ela não pode faltar e nem exceder. Jesus está falando o seguinte, olha, esse tio ou esse i, nessa lei, não importa o tamanho do mandamento, não importa se é o menor dos mandamentos. Jesus está chamando a atenção dos religiosos e falando, olha, se sendo um tio ou um i, um pequeno ou um grande mandamento, quando você deixa de cumprir um deles, você deixa de cumprir toda a lei. E os fariseus, eles disputavam entre si, ou disputavam como uma casta religiosa, para apresentar e tentar cumprir o máximo dos mandamentos que existia. E eles procuravam atingir esse grau de cumprimento, de obediência. É onde eles se prendiam. E agora Jesus está falando para nós
os cristãos e a lei. E diz o texto dos versículos 19 e 20: aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e aí ele está voltando em falar sobre o i e o tio, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Jesus agora está falando para nós, religiosos, e para nós cristãos. Olha só, nós temos que ensinar a lei, nós temos que ensinar o evangelho, essas boas novas, e ensinar bem, ensinar corretamente e cumprir. E cumprir. Nós precisamos então agora passar para um outro nível em relação a esse evangelho. Os religiosos, fariseus, eles cumpriam a lei, mas externavam isso. Jesus está falando de algo que começa aqui dentro para fora. Nós temos o próximo slide. O que nós vamos ver nessa relação hierárquica é uma relação entre quem tem o que dar, o que pode dar, e quem precisa, quem doa e quem recebe. O cristão e a lei vai demonstrar nesses dois versículos que a grandeza do reino pertence àqueles que são fiéis no cumprir, e no ensinar toda a lei moral. Preste bem atenção, a grandeza. Os religiosos se achavam sadiques, justificados, justos. Eles estão correndo atrás e praticando seus atos de bondade e de justiça, pesando a sua balança, o prato de balança da justiça, acumulando pontos. E é algo que eles demonstravam isso, sepulcros caiados. Mas na lei que Jesus agora está fazendo a releitura e falando que cumpriu essa lei, e que para fazer parte do reino de Deus, essa grandeza no reino, são aqueles fiéis no cumprir e ensinar toda a lei moral. A nobreza do reino de Cristo será conferida de acordo com a obediência. E qual é a obediência? Jesus começa lá nos bem-aventurados. O que então compreendemos é que o menor será o maior. Quando eu começo a mudar o meu pensamento, e eu tenho agora uma conversão, uma metanoia, e eu compreendo que atos de justiça é de servir, eu serei reconhecido no reino de Deus, que se concretizará, que será integralmente completo com a volta, e quando ele levar a sua igreja, e lá eu terei a plenitude, vai ser de acordo com a obediência desses ensinamentos que Jesus está apresentando para nós. Não é agora algo externo, mas é algo interno. Jesus então agora se relaciona com aqueles que são excluídos pelos religiosos. E os evangelhos vão mostrar que Jesus agora se assenta na mesa daqueles que desviaram recursos, ele conversa com prostituta, ele se assenta com zelotes, revolucionários. São aqueles grupos que são excluídos pelos religiosos. E Jesus não olha agora de cima para baixo, mas ele olha de baixo para cima e diz: eu vim para servir. E nós temos esse texto em que Jesus ainda lava os pés dos seus discípulos. É algo tremendo essa passagem, porque Jesus entra, ele vai preparar para a última ceia, e ali, quando então ele dá as orientações para os seus discípulos, para procurarem tal lugar, e procurarem tal homem que vai levar a tal lugar, e aí quando ele chega lá, eu fico imaginando aquela cena em que os seus discípulos, e provavelmente aqueles discípulos mais queridos de Jesus, ou aqueles que procuravam
sempre estar mais próximos de Jesus, devem ter chegado, olhado aquele lugar, a mesa colocada e pensado: ah, Jesus deve sentar naquela ponta lá, então já vou sentando próximos dali. Acontece que naquele texto, o servo que era responsável em lavar os pés daqueles convidados que estariam entrando, ele não estava lá na sua posição. Então, imagino eu que Pedro, olhando aquela bacia, e o servo não está ali para lavar os seus pés, Pedro vai olhar a bacia: eu vou lavar os pés dos discípulos? Não, eu sou Pedro. João, discípulo do amor, vê a bacia com água: eu lavar o pé de Pedro? De André? Não, eu sou o discípulo do amor. Não vou lavar. E foram se assentando. Jesus é o último a chegar. E ele olha lá, estão seus discípulos e um lugar dele lá separado. Mas ninguém lavou os pés. E Jesus então chega e pega aquela bacia e começa a lavar os pés dos seus discípulos, porque ele veio para servir. Sabe que isso é uma cultura que nós temos hoje, em que nós estamos olhando a bacia com água, mas nós não queremos lavar os pés das pessoas, porque parece que é algo muito humilhante. É algo, nossa, que coisa terrível, né? Se fulano me vê fazendo isso, vai pensar o quê? Meu currículo, com o currículo que eu tenho, eu vou lavar os pés? Você imagina você sentado àquela mesa e de repente a ficha cai e Jesus pega aquela bacia e começa a lavar os pés e você fala: era para eu ter feito isso. Mas sabe o que acontece? É que o primeiro discípulo que entrou, ele impôs uma certa cultura, de certa forma, ele vai impondo um comportamento, porque o segundo olha e fala: vou ter que lavar o pé dele, não vou lavar. Se ele não lava, eu não vou lavar, eu vou sentar e fazer como ele fez. Vem o terceiro e fala: aqueles dois não pegaram, eu também não vou pegar. E assim foram 12 que entraram e ninguém fez nada. Vem dar o exemplo em relação a algo que ele veio para servir. Esse é o reino de Deus. É algo que ele se impõe para servir e vem de baixo para cima. Os 12 se perdem ali. Exatamente. Como eu ficaria envergonhado. Um dos meus primeiros empregos, algo não nessa mesma proporção, aconteceu comigo trabalhando, e o chefão, o jardineiro entrou no escritório, era carpete, e ele veio dos jardins com um sapato, calçado todo sujo de barro, e pisou no carpete, e foi entrando até chegar na sala do chefão, para falar, pedir alguma informação, e depois saiu. Eu era novo, 2 meses no máximo de serviço ainda lá. O chefão me vê no corredor e fala: André, faz um favor, pega lá o pano e limpa esse daqui para mim. E eu? Mas tem faxineira. Eu peguei, pode deixar. E saí. Passa 2, 3 minutos no máximo. Eu volto naquele corredor, quem estava limpando era ele. Aquilo dali para mim me faz pensar em relação a essa ceia, em que Jesus pega e aproveita aquele momento para ensinar aos seus discípulos com algo que ele veio para servir. Dali para frente eu tive que mudar meu pensamento em relação a isso. Foi uma lição que me humilhou e me fez justamente pensar assim, puxa, por que eu não fiz isso? Eu perdi o privilégio de fazer algo. Eu perdi, às vezes, a confiança que estamos construindo ali, naquele momento. Deus está nos dando sempre as oportunidades. Todo dia eu posso realizar atos de justiça e atos de bondade. Eu tenho tantas oportunidades. Nós ficamos envergonhados quando a gente vê
aquilo que era da nossa oportunidade, da nossa responsabilidade de fazer, não sendo feito. Eu, como igreja, começo a ficar envergonhado em ver que a minha luz não está mostrando as obras, as boas obras. Não, meus atos de justiça ou meus atos de bondade não têm causado uma libertação, uma liberdade para aqueles que precisam. Eu não estou conseguindo, então, ser um cristão contagiante, um cristão que pode promover mudanças aonde eu estou entrando. Eu tenho que olhar para o reino de Deus e entender que esses valores que Jesus está apresentando para nós são ensinamentos e valores contra uma cultura que já está crescendo e dominando tantas outras costumes e tantos outros valores. As trevas estão abafando a luz. Jesus ensina isso através desse exemplo lavando os pés. Olha que privilégio foi para ele dar essa lição, mostrar para os seus discípulos o valor que eles tinham, que era algo que um escravo ou um servo daquela casa deveria fazer, essa responsabilidade. Mas Jesus se submete a isso. E ele olha de baixo para cima e diz: eu vim para servir, não para ser servido. Ele está preparando sempre a mesa para que a gente possa sentar. Próximo slide. Com um cordeiro sobre a mesa, com o novilho e pronto para festejar com a gente. E aí é interessante nesse ponto, porque quando Jesus está falando que a nossa justiça deve exceder, ele tem uma palavra que é bem enfática: em muito. Deve exceder em muito a justiça dos fariseus. E eles eram famosos pela sua justiça porque eles praticavam atos de bondade e de justiça. A lei contém 248 mandamentos e 365 proibições. Como é que então nós podemos exceder a justiça farisaica com a nossa justiça cristã? Eles olhavam de cima para baixo, e o reino de Deus olha de baixo para cima. É invertido. O reino de Deus não faz sentido para a nossa sociedade, nos seus ensinamentos. No reino de Deus, o menor, o último será o primeiro. O servo será maior do que o Senhor. Os pobres, aqueles que necessitam, serão saciados. Os que choram serão consolados. E assim a gente vai vendo que essa batida, esse ritmo do evangelho que Jesus está trazendo é diferente da nossa cultura. Os seus valores, os seus princípios são bem diferentes. Como pode ser então superior e se tornar uma condição para a entrada no reino de Deus? A justiça cristã. É porque Jesus então ele vem, cumpre toda a lei que indicava a chegada desse Messias. O Velho Testamento vai dando essas indicações. E ele vai cumprir como um sacrifício perfeito, pleno, suficiente. E a partir daquele momento da sua morte, da sua ressurreição, o Evangelho muda a estrutura de culto e de oferta. Agora eu não tenho mais ninguém que precisa ser o intermediário. Eu vou direto. Eu tenho um livre acesso para falar com Deus. Próximo slide, finalizando. Nós temos que a justiça do cristão ultrapassa de longe a justiça dos fariseus, em espécie mais do que em grau. No slide anterior ele fala sobre 248 mandamentos. E os fariseus procuravam tentar ao máximo cumprir esses 248 mandamentos, mas eles não conseguiam. Eles se gabavam quando chegavam a 230 mandamentos. Mas a nossa justiça, ela é mais em espécie do que em grau. Não é quantos percentuais eu consigo cumprir dessa lei.
mas é na espécie, na forma como eu cumpro, porque Jesus fala, se você não cumpriu o menor dos mandamentos, você não cumpre a lei toda. Mas Jesus está falando, olha, seguinte, a justiça cristã é quando eu olho e me preocupo com o próximo, com a felicidade do próximo, não é mais a minha felicidade que eu procuro. Bem-aventurado é aquele que olha para o próximo e que promove a felicidade do próximo, que faz boas obras pensando no próximo. A motivação dele é o próximo, a motivação dele é o amor. Porque é mais profunda, porque é uma justiça do coração. E Jesus está falando, olha, o que os fariseus, os religiosos estão praticando, não vem do coração, mas vem de algo para se mostrar para uma sociedade. Jesus está falando, olha, tudo aquilo que você fizer, e se fizer a um desses menores, está fazendo a mim também. A motivação vem do coração, a transformação acontece no coração. A mudança de pensamento. A justiça que agrada a Deus é uma justiça interna, de mente e de motivação. São palavras que a gente tem falado e vocês têm compartilhado aqui, sobre motivação, sobre cumprir, sobre fazer. Pois o Senhor vê o coração. Lucas capítulo 16, verso 15. O Velho Testamento, em Jeremias e Ezequiel, ele nos traz uma promessa de que a lei do Senhor será gravada no nosso coração. Em Ezequiel, ele diz que porá em nós o seu espírito. E a chegada do reino de Deus inaugura esse novo tempo, esse novo evangelho, essas boas novas em que agora o Espírito Santo de Deus habita em mim e eu guardo os seus mandamentos. E os seus mandamentos se resumem a um grande mandamento: amarás ao teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como eu vos amei. Olha a perspectiva que Jesus está falando o seguinte: amar o próximo como Jesus me amou. É de sacrifício, é de servir, é de doar e não esperar nada de volta, nada em troca. Deus é tão maravilhoso, misericordioso, bondoso, que Ele criou o ano que perdoava a cada 50 anos as dívidas, o jubileu. A cada 50 anos, na cultura judaica, as dívidas que haviam contraídas, não importava o valor, elas eram perdoadas. A cada 50 anos, aquela geração, ela ficava liberta, e a próxima geração não ia carregar uma dívida que foi contraída pelos antepassados. Felipe estava falando aqui, a questão de dar, né, de emprestar, de poder oferecer algo para alguém, é não esperando que a pessoa possa dar de volta aquilo lá. Jesus está trazendo esse conceito. Porque se você está emprestando, está dando, pensando em algo de volta, isso daí não é do seu coração, não é algo do reino de Deus, não é algo que vai acrescentar na sua balança. Você está olhando de cima para baixo. Mas quando você dá algo, sem esperar nada em troca, você está olhando que aquela pessoa está sendo beneficiada, ela precisa. Você está criando atos de justiça. E atos de justiça trazem libertação. E Deus então nos traz no Velho Testamento, esses 2 versículos, que o seu mandamento, a sua lei será gravada no coração e colocará em nós um Espírito Santo. Que a minha oração nessa manhã, finalizando, é que o Espírito Santo nos incomode a tal ponto de despertar em nós a convicção e restaurar em nós o nosso primeiro chamado a servir nesse reino e trazer uma mudança na estrutura social
da nossa cidade, do nosso país, desse mundo. Porque quando Jesus fala dos bem-aventurados, sal e luz, e agora Ele nos convoca a termos uma justiça muito superior, Ele está aprofundando esse discurso, de forma que o Espírito Santo não permita que a gente volte atrás e olhe para trás, mas a gente possa olhar para frente, olhando para o alto, o reino de Deus, como agentes transformadores nessa sociedade, como ações, como testemunho, como vidas que vão causar mudanças. Que esse Espírito Santo nos mova, nos incomode, a partir de agora, a sermos servos, a sermos discípulos de Jesus. São os talmidim de Jesus. São esses que Ele está chamando. Esses é que vão revolucionar o reino de Deus. São esses, e somos nós, que temos essa responsabilidade de fazermos a justiça divina. Não é a justiça do homem, mas a justiça divina. O nosso escrito de dívida já foi pago. Então eu preciso agora poder trazer essa liberdade, esse evangelho que liberta, que salva, que transforma, que tem sentido, que tem perspectiva de futuro para a sociedade que está em trevas. Essa é a minha oração para nós nessa manhã, para que a sua semana seja uma semana incomodada pelo Espírito Santo, de reflexão e de mudanças, e de que você promova atos de justiça servindo ao próximo.